Catedral da Paz nasceu de uma promessa de Deus. Nós estávamos muito bem onde estávamos, felizes, mas o Senhor nos desafiou a nossa fé e nos disse que nós iríamos semear em uma terra que ninguém ainda havia semeado. E nós entendemos que seria algo novo, nós entendemos que seria algo que mudaria a nossa vida, como de fato mudou, e que seria um recomeço. Falar da Catedral da Paz é falar de um sonho que já estava no coração de Deus. Mas eu diria que o maior desafio foi o medo. Medo do desconhecido, medo de talvez estar fora do propósito de Deus. Mas esse medo, ele não pôde paralisar os nossos sonhos, não pôde paralisar a promessa de Deus. E foi assim que nós rompemos, avançamos, acreditamos na palavra de Deus e surgiu então esse grande projeto Catedral da Paz. O começo foi muito difícil, nós enfrentamos uma realidade de perseguição, uma realidade de vozes que se levantam para dizer que não é Deus, que não vai dar certo. É um momento de instabilidade e 2019, de fato, foi um ano que Deus nos forjou, Deus nos preparou. Eu tenho certeza que Deus sabia do que viria pela frente e que grandes coisas a gente iria viver como igreja, mas a gente precisaria estar pronto. E 2019 foi o ano que Deus moldou, que Deus trabalhou muito nas nossas vidas. Então, o início da Catedral da Paz é um início de sorrisos, de alegria, mas também um início de lágrimas. Foi um ano que a gente chorou muito. Choramos muito. Eu confesso que no início eu resisti por esse medo, mas eu ouvi uma frase e isso marcou a minha vida. Quando alguém disse para mim que o cemitério estava cheio de histórias que jamais serão contadas e sonhos que jamais serão realizados. E naquele momento eu refleti e havia ali uma decisão no meu coração a ser tomada. Ou eu abandonaria aquele sonho, aquele projeto, aquela promessa de Deus, ou eu aceitaria e me posicionaria diante da vontade do Senhor e assim permitindo Ele para que moldasse e direcionasse todas as coisas para que o projeto viesse a acontecer no tempo certo. E foi isso que aconteceu. No tempo certo, Deus realizou todo aquele projeto e no início realmente foi de muitas lágrimas, mas também de muitos sorrisos. E algumas fases, alguns tempos marcaram a história da Catedral da Paz. E eu me lembro muito bem que logo que iniciou, veio a pandemia. E foi um tempo muito difícil, as igrejas fecharam, tudo aconteceu, vocês sabem disso. E nós havíamos determinado que não seríamos apenas uma igreja a mais, mas seríamos luz para essa cidade, seríamos um diferencial para vidas e alcançaríamos aqueles que estariam precisando. E foi isso que aconteceu nesse período difícil. Acho que a pandemia foi um momento que nós mostramos para quê e por que a Catedral da Paz precisava existir. Algumas cenas daquele período me marcaram muito. Uma delas, quando nós resolvemos, como igreja, rodear a praça principal do Parque Amazônia. Colocamos ali um carro de som e começamos a orar pelas pessoas que estavam passando, orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. E naquele dia começou a chover. E eu olhei e ninguém arredou o pé, ninguém saiu de onde estava e com as mãos levantadas e com lágrimas que misturavam ali com a chuva, as pessoas oravam intensamente e naquele momento eu vi o quanto essa igreja seria forte. Também um momento que marcou muito
foi quando voluntariamente as pessoas começaram a trazer cestas básicas, começaram a se mobilizar, e naquele tempo nós, como igreja, eu acredito que fomos uma igreja, apesar de pequena, de estar no início, ser apenas um embrião. Naquele tempo nós nos destacamos porque nós doamos muitas cestas básicas, ajudamos tantas famílias que estavam num momento difícil. Foi um período extraordinário, me marcou muito o período da pandemia, e eu acredito que foi ali que Deus fez essa igreja forte como ela é. Sim, nós crescemos muito, não só em graça, mas em generosidade. Alcançamos vidas foram restauradas, transformadas, através do poder da palavra, através da comunhão. É um lugar que as pessoas se sentem acolhidas, que se sentem amadas, abraçadas. E esse é sim o diferencial também da Catedral da Paz. Além da sua generosidade, a forma em acolher as pessoas que chegam para esse lugar. Isso é singular, isso é uma característica única que Deus nos tem dado, essa graça. E eu posso dizer que é um lugar gostoso de estar. Eu diria que é não uma igreja, né, para você frequentar, mas uma família para você pertencer. Exatamente. E um outro desafio que nos marcou muito, eu acredito que foi quando o nosso contrato estava vencendo no prédio alugado e nós precisávamos encontrar um outro lugar, e fomos novamente encorajados, desafiados pelo Senhor para construirmos aqui esse templo, né, o nosso templo sede. Mas faltavam 90 dias para findar o nosso contrato. Nós reunimos todo mundo e a pergunta era: será que é possível construirmos um lugar para passarmos a virada de ano e 31 de dezembro findava o nosso contrato e nós precisamos de um lugar? E a igreja acreditou, os pastores acreditaram, e eu me lembro de uma coisa que me marcou muito, que uma empresa trabalhava aqui durante o dia e muitas vezes a gente trabalhava à noite e nos finais de semana. Há tantos vídeos dos mutirões que nós fazíamos, os irmãos trabalhando com alegria, pessoas que são influentes na sociedade, vinham para trabalhar na bitoneira, carregando um carrinho de concreto, e a gente viveu ali um momento marcante, e para a glória do nome de Jesus. 31 de dezembro, nós estávamos aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, e hoje nós estamos com essa casa tão bonita, mas foi um período de desafio. Nesse período, eu tenho um testemunho para te contar, para edificar a sua fé. Eu me lembro que em um culto, quando foi lançado a campanha para que adquiríssemos esse lugar, esse lote, essa área, nós ouvimos do nosso pastor sobre sonhos. E ele distribuiu para toda a igreja um sonho mesmo, aquele pãozinho de panificador, o pãozinho que vem recheado com doce de leite. E ele pediu para que nós experimentássemos aquele sonho. E naquele dia, nós fomos desafiados a ofertar, a entregar uma semente nessa terra fértil. E eu fiz um propósito com Deus. E é tão incrível que aquele propósito eu fiz em silêncio com o Senhor, dentro do meu coração. Em poucos dias, o gerente do nosso banco, da nossa agência, me ligou. E ele disse: Denise, você tem um valor aqui a ser ressarcido. E esse valor eu não sei te explicar. Enfim, resumindo a história, era um valor muito significativo que eu não fazia ideia de quanto sairia para nós. E aquele valor foi disponibilizado na conta bancária. E Deus me fez lembrar daquela semente, daquele sonho, onde eu estaria plantando em terra fértil. Foi maravilhoso, foi uma providência de Deus extraordinária, que eu tenho esse testemunho para te contar, para edificar a sua fé. Bom, nós construímos, viemos para cá e aqui nós começamos, mas eu acredito que é preciso falarmos do agora. E agora nós temos vivido de fato um tempo extraordinário. Quando completamos 5 anos de Catedral da Paz, nós estamos vivendo os nossos melhores dias. Nossa igreja cresce todos os dias, pessoas são batizadas, pessoas são salvas pelo poder do nome de Jesus, pessoas têm um verdadeiro encontro com Deus nesse lugar. Os nossos ministérios
todos ativos, desde berçário, que é o Catedral Baby, até o Catedral Mais, que é a nossa melhor idade aqui da Catedral da Paz. Todos os ministérios atuam, trabalham, servem com alegria. Os nossos voluntários estão servindo com tanta excelência e nós vemos Deus cumprindo aquilo que Ele falou. Essa igreja já não comporta mais a quantidade de pessoas. Nós estamos sendo novamente desafiados pelo Senhor para aumentarmos esse templo. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós temos vivido um tempo de cumprimento das promessas de Deus. Tempo glorioso, tempo de crescimento, tempo de comunhão, de cura, de restauração. Deus tem alcançado muitas vidas através desse lugar. E eu tenho certeza que Deus ainda tem coisas maiores para revelar a esse lugar. Eu sei que muitas promessas ainda se cumprirão e isso é só o começo desses 5 anos de Catedral da Paz. Então, eu convido você, vem ser igreja com a gente, vem fazer parte dessa história. Está só no começo, coisas maiores virão. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe sua vida.